Então, pessoal, se para a maioria tá bom já, eu vou começar. Já é 2h04, certo? E aí, só deixa eu me apresentar para vocês, quem não me conhece ainda. Eu sou o Bederson Antunes, eu sou um especialista técnico do PowerMill, pela empresa Canserve Autodesk, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aqui no chat, tá? Ou aqui no, o ideal é aqui no Q&A, tá ok? Todas essas dúvidas que vocês tiverem posteriormente, se vocês precisarem de alguma apresentação em particular, hoje eu vou mostrar para vocês apenas um item do PowerMill e as maneiras que a gente pode tá fazendo isso e tá melhorando aí os processos de usinagem, tá? Ok, vamos começar lá então. Então, pessoal, eu aqui previamente eu já deixei alguns momentos da usinagem já pré-estabelecidos para a gente ganhar tempo, tá? Então aqui, eu também já comecei uma usinagem. O que é a ideia? É a gente mostrar como esse cara aqui funciona, tá? E como a gente pode estar ganhando tempo no nosso redesbaste. Então, eu já criei aqui antecipadamente uma estratégia de faseamento, já criei antecipadamente uma estratégia de contorno, certo? E agora eu vou criar uma outra estratégia que vai ser um desbaste. Só que antes da gente começar a falar do desbaste, eu quero falar com você sobre a criação da ferramenta. Por que a criação da ferramenta? Porque quando a gente decide usar uma ferramenta de alto avanço, por exemplo, uma redonda ou uma toroidal, a ideia é a gente tem que ter um perfil dessa ferramenta e esse perfil tem que estar exatamente correto. Que nem esse molde aqui que a gente escolheu é um molde simples, mas independente da simplicidade e da complexidade dele, imagine que ele fosse mais alto. Quanto mais alto o molde, mais alto é o balanço dessa ferramenta. Então, quando a gente começa a chegar perto do piso do molde, do final da usinagem ali, se não tiver correto o nosso redesbaste, a quantidade de material que a ferramenta vai retirar, acontece dela vibrar e normalmente o operador faz. Ele vai lá, começa a ouvir um barulho diferente, ele bota a mão no potenciômetro e baixa esse avanço. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui como a gente criar uma ferramenta personalizada no PowerMill, que é basicamente essa aqui que a gente vai usar, ó. Então, vocês podem reparar que ela é diferente de uma ferramenta toroidal. Vou criar uma toroidal qualquer aqui de 50 milímetros, ó. O perfil dela embaixo vai ser reto, deixa eu botar aqui 50. E um raio, vou botar um raio de 2,5. 5. Ó. Deixa eu criar uma hastezinha qualquer aqui, ó. Então, se a gente reparar, ó, ela é diferente. Ó. Deixa eu botar aqui um sombreamento na ferramenta. Ó. 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 Então, vocês podem reparar que o final aqui da ferramenta, né, o ângulo de baixo, ó, isso aqui tudo vai ficar material depositado. Então, normalmente, o que a maioria dos softwares proporcionam? Elas proporcionam apenas a ferramenta reta. Isso aí, quanto mais fundo, talvez num molde mais baixo, numa peça mais baixa, a gente acaba não percebendo o barulho, mas o esforço da ferramenta ele vai existir de qualquer maneira. Isso vai acarretar mais desgaste da ferramenta e quebra também. Tá? Então, como é que eu vou criar aqui rapidamente. Eu já pré-selecionei uma ferramenta aqui no fabricante, no caso é a Seco. Eu vou estar baixando o 2D e o 3D. Eu particularmente gosto de baixar os dois. Por quê? Porque eu tendo os dois, eu consigo ter acesso às dimensões dessa ferramenta. Eu particularmente acho bem importante isso. Então, para mim ter acesso às dimensões da ferramenta, ó, quando eu busco o DXF, que todo fabricante disponibiliza, ou pelo menos a maioria deles, ó, ele já está carregando aqui, olha só. Então agora, aqui eu tenho acesso a todas as dimensões da minha ferramenta, ó. O diâmetro dela, o cabeçote, tá ok? E dentro do PowerMill, como é que a gente faz isso? Eu vou jogar agora aqui, eu vou importar essa ferramenta. O step, geralmente é o que o pessoal disponibiliza. Olha só. Até se vocês quiserem ver passo a passo, agora eu vou tentar fazer bem rapidamente aqui, ó, passo a passo como a gente faria isso no PowerMill. Tem acesso aí no meu canal também. Vocês podem estar acessando para estar criando essa ferramenta e
A qualquer momento que vocês queiram fazer particular, quiserem uma apresentação mais profunda, vocês podem estar entrando em contato também através do e-mail, certo? Então, o que é a ideia? Vou criar um plano de trabalho, a gente vai rotacionar esse plano de trabalho, o eixo Y tem que estar alinhado com o eixo Z. Olha só, a gente aceita. Eu vou ativar esse plano de trabalho, olha aí. E está feito o primeiro passo. Agora a gente vai criar um perfil 2D disso. Como eu faço isso? Eu vou criar um padrão. Já vamos editar esse padrão. Eu vou vir aqui no perfil de rotacionamento. Vou mandar no eixo Y. Ó. Se por algum motivo, na hora que vocês importarem, ficasse nessa região aqui, vocês vão ter que estar transladando a peça também. Ó, ele já criou o perfil. Eu vou aceitar. Eu já vou duplicar esse padrão. Ó. Se vocês olharem aqui na aba, ele criou um padrão, né? Deixa eu desligar a peça aqui, ó. Olha só. Deixa eu minimizar, ó. Certo? E a gente vai trabalhar com esse desenho agora para estar criando a nossa ferramenta no Power Mill. Então, eu dupliquei. Eu vou editar essas curvas. Eu vou separar o que é inserto, pastilha e o que é o suporte. Então, eu vou usar aqui uma ferramenta de corte. Ó. Eu vou selecionar a linha. Eu vou dizer que eu quero cortar aqui, nesse ponto. Ó. Ok. Opa, não cortou legal. Vamos de novo. Cortado. Seleciono. Apago o que... Opa, não foi. Apago o que eu não quero. Aí. E vou cortar também mais ou menos nessa altura aqui, ó. Beleza. Agora sim. Ó. Certo? Então, eu já separei o que é a pastilha. O próximo passo é a gente criar uma curva composta. Seleciono o fim e o início da linha. A gente aciona. Beleza. Eu vou editar agora a parte de baixo. Vou cortar exatamente no ponto anterior. Para separar as linhas. Beleza. Vou cortar essa parte aqui também. Isso aí. Beleza. Vou deletar isso aqui e isso aqui. Certo? Eu quero só o perfil. Mesmo trabalho. Vamos botar uma curva composta. Início. E o fim. Beleza. E agora a gente vai criar a nossa ferramenta. Para criar a ferramenta, eu vou escolher aqui uma ferramenta de perfil. Certo? Escolher a ferramenta de perfil. Na parte da ponta, eu vou escolher o que seria um inserto. E depois eu vou escolher o que seria a haste. Olha só. Vou dizer que o diâmetro aqui é 50, olha só. E está criado a nossa ferramenta aí de alto avanço. Tá certo? Depois aí é só a gente importar para a biblioteca e assim sucessivamente. Tá ok? Voltando lá agora, como eu já fiz aqui a importação para a minha biblioteca, vocês podem ver que a ferramenta já está aqui, ó. Tá? Eu vou chamar a nossa peça de volta. Ó. E o que eu quero que vocês tentem quando estiverem trabalhando com o Power Mill e depois passem esse feedback para a gente. Usar o modelo usinado. Como que eu uso o modelo usinado? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, como eu já fiz aqui um faceamento, já fiz o contorno, eu vou fazer o desbaste de dentro dessa região aqui, ó. Certo? Então aqui dentro do Power Mill a gente tem estratégias, praticamente todas as estratégias do mercado. Para acabamento nós temos só 29 estratégias de acabamento. Todas as estratégias do Power Mill são estratégias 5 eixos, né? Então, isso no decorrer do ano aí a gente vai fazer novos webinars focados também em 5 eixos, ferramentas barril, otimizações de processo em eletrodos, certo? Mas vamos focar agora aqui, ó. Então, eu vou criar o nosso desbaste. Pessoal, tem uma coisa que vocês vão reparar, em função da transmissão,
se criou um pequeno delay nas estratégias aqui nas estratégias, tá? Mas isso é por causa da transmissão. Então eu vou tentar fazer bem devagar para que vocês vejam aí e avaliem, tá? Eu vou criar aqui um bloco, vai ser um bloco por fronteira. Deixa eu só ativar esse cara aqui. Ó, beleza. Deixa eu aqui. Vamos calcular. Olha só, então já criou um bloco pela fronteira, ele já ficou no formato porque eu quero já que fique esses cantos aqui, que fique o mais perto da realidade possível. Tá ok? Então, beleza. Eu vou limitar esse bloco para que ele usine somente dentro. Tá? Aqui o nosso passe aqui, eu já calculei que vai ser 35, mas eu vou colocar para ele calcular 1 milímetro por vez, tá certo? Ok. Deixa eu tirar isso aqui. E já podemos calcular. Então vocês vão ver que as estratégias do Power Mill são bastante otimizadas. Uma coisa que eu considero muito bacana e um grande diferencial no Power Mill é que eu posso estar fazendo, após o cálculo da usinagem, eu posso estar fazendo todo tipo de edição que eu precisar. Tanto nas ligações, avanços e velocidades. Né? Sim, com isso eu preciso estar recalculando a estratégia. Eu sei que tem alguns softwares que para você tá modificando ligações e tal, eu tenho que estar recalculando toda a estratégia novamente. Não é o caso do Power Mill. A gente consegue fazer isso de forma bem independente. Tá certo? Olha só, então ele está calculando. Já está terminando o cálculo. Beleza. Olha só. Então vocês podem ver que a qualidade da usinagem ficou bem interessante. Ó. Nós temos muito poucos movimentos em vazio. Ó. Praticamente só reposicionou. O que eu havia falado para vocês, para quem ainda não é, eu sei que tem alguns dos 83 participantes aí, tem alguns que não conhecem o Power Mill. O que eu falei das ligações, ó, é que aqui eu posso estar modificando elas, se eu estiver discordando de alguma, né? Se eu não gostei dessa qualidade, eu posso estar alterando elas independente, ó, vou colocar aqui uma rampa, independente do cálculo da usinagem. Olha só. Eu sei que na maioria dos softwares isso não é possível. Olha só. Então também é uma maneira da gente estar otimizando os processos. Mas esse é o desbaste. Vamos agora para o redesbaste. Então, o que é a ideia do redesbaste? Eu vou entrar em configurações, eu já vou clonar a estratégia do desbaste, porque toda essa setagem de ligações aqui eu já quero aproveitar a mesma que a gente fez aí. Tá ok? Ó, então, deixa eu dar criar um novo percurso. Vou colocar aqui como redesp. Redesbaste. Beleza. Para que eu faça o redesbaste, eu simplesmente venho e coloco aqui usinagem de resíduo. Ele vai habilitar na árvore da guia esse cara aqui, ó, resíduo. Porém, o que a maioria dos usuários e quem não conhece essa forma de trabalhar usa muito é o percurso. Então, como eu não vou entrar no detalhe do percurso, mas basicamente eu só teria que selecionar o percurso 3, que é o desbaste, e recalcular em cima disso. E fica um cálculo também muito bom. Só que se eu usar o modelo usinado, o que é isso? É tudo que sobrou da ferramenta anterior. Então eu tenho 2 algoritmos pensando para otimizar o meu processo. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu vou criar um modelo usinado aqui, ó, na árvore, botão direito, de forma bem simples. Vou criar um modelo usinado. Ó, vou deixar aqui um passo lateral de 1 milímetro. Eu vou dizer aqui que é um desbaste. Eu posso ter vários modelos usinados. Eu, particularmente, gosto de ter mais de um modelo usinado.
E aí o que que eu faço? Eu vou acrescentar essas três primeiras estratégias, que foi o faceamento, contorno e o desbaste, seleciono as três e vou adicionar elas ao modelo usinado. Repara que aqui, ó, nesse modelo usinado que eu criei, tem apenas o plano de trabalho e as informações referentes a ele. Ó. Então, deixa eu selecionar aqui. Vou adicionar o modelo usinado. Ó. Já caiu as estratégias aqui dentro. E agora eu vou ter o trabalho de calcular isso aí. Ó. Vou calcular ele. E ele vai mostrar o resultado do material que ficou dessas três primeiras estratégias. Enquanto ele está calculando aqui, pessoal, só voltando um pouco à questão da ferramenta, como eu havia falado para vocês, ó, quando eu uso a ferramenta de alto avanço, por que de alto avanço? A gente poderia até entrar no detalhe, alguns gostam, alguns não gostam, mas o diferencial do alto avanço é que eu consigo imprimir muito mais avanço, diferente de uma ferramenta redonda e diferente de uma ferramenta toroidal. Uma ferramenta toroidal, geralmente o pessoal trabalha aí com 2.000, vamos exagerar muito aí, 2.500, 3.000 de avanço, tá? Com uma ferramenta redonda, alguns chegam a 4.000, vale a pena por causa do desgaste dela também. A ferramenta redonda deixa um ângulo até maior do que esse, ó. Então, o ponto que eu quero chegar é que a importância de vocês terem a ferramenta modelada, ó. Certo? E com a ferramenta de alto avanço, ferramentas de ótima qualidade aí, a gente chega até a 8.000 de avanço. Então, lógico, a gente vai tirar um pouco de material um pouco mais reduzido, só que torna o nosso desbaste muito mais rápido, muito mais efetivo. Então, se a gente chegar em outros processos aqui, ó, eu já deixei em outro estágio aqui também, aonde que a gente vai ver um grande diferencial? Não é nem tanto no piso, né? Os pisos onde não tem parede, ó, não vai fazer diferença a ferramenta. Ele vai fazer diferença onde? Quando eu começo a ter paredes. Olha só. Então, esse aqui, a gente fez a simulação, né? Podem ver que ele, aqui na parede ele já ficou o ângulo da ferramenta. E aí, normalmente, o que acontece? O pessoal calcula isso aqui, alguns até calculam com o modelo usinado, mas o modelo usinado está incorreto. Por quê? Porque o programador não usou a ferramenta modelada de maneira correta. E isso vai aparecer na nossa usinagem. Então, é isso que eu digo para vocês, que eu falo para todo mundo. Se eu não tenho isso aqui correto, quando chegar nessa área, inevitavelmente o operador da minha empresa vai ter que botar a mão no potenciômetro e baixar. Certo? Eu tenho aqui também um cálculo feito, uma simulação feita com uma ferramenta toroidal. Olha só, então, ela também tem diâmetro de 50, ó, vocês podem ver aqui em cima, ó, com o mesmo raio, porém, reparem no detalhe que a angulação na parede é diferente, ó. Eu tenho apenas o raio da ferramenta. Então, independente da ferramenta que vai fazer esse redesbaste, se eu usei na programação uma de alto avanço e coloquei na prática uma toroidal, ou for uma redonda ou uma reta, enfim, vai ser diferente o cálculo. E isso vai acabar causando ou quebra de ferramenta, ou um desgaste excessivo em moldes mais baixos, né? Ó. Então, o que, que é a ideia? Ó, deixa eu só terminar de calcular aqui. Ó, já está terminando. Ó, já está calculando o modelo usinado. Uma coisa que é importante falar, a maioria do pessoal, eu vejo isso muito no setor de calçado, o pessoal procura não usar muito modelo usinado porque ele tem um pouquinho a mais de demora. Ok, ele demora uns minutos a mais no cálculo, só que na máquina ele é muito mais rápido. Então a gente tem que pensar sempre aonde é o nosso gargalo. Eu acho que o nosso gargalo principal sempre é na máquina. Né? Então esse aqui é o resultado, ó. Certo? Deixa eu botar esse cara para o lado para que vocês vejam bem. Ó. Deixa eu só trocar aqui ao invés de arame, deixa eu botar um sombreado. Olha só. Para que vocês vejam com melhor qualidade aí o modelo usinado, o que sobrou de material com essa ferramenta. Ó. Olha só, já está transformando.
Então isso aqui é o que eu vou jogar para o software, ó, para minha estratégia de redes baixas. Podem reparar que aqui, ó, ficou o ângulo exato da ferramenta. Tá ok? Então posso deixar desligado esse cara agora. Aqui na estratégia, eu vou informar para a estratégia que eu quero que ele use o modelo usinado. Ele vai listar para a gente o que eu tenho. No caso aqui eu tenho só o do desbaste. Ele automaticamente para mim, ó, ele já seleciona que é a última estratégia. Então, ou seja, só para estar levando em consideração agora tanto o último percurso quanto o modelo usinado, certo? O detectar material e o expandir área, ele funciona da mesma forma que por percurso. Esses valores, cada segmento tem propriedades diferentes, tá? Cara, a gente atua aí no mercado de armamento, aerospace e atua muito forte no mercado aí de moldes e matrizes. Com algumas exceções, eu particularmente sempre uso duas constantes aqui, fica uma dica para vocês aí. Quando o molde é pequeno e mais simples, eu costumo usar 0.333 e o expandir área, ele é o alimento automático. E quando o molde é um molde maior, mais complexo, eu costumo usar aqui 0.555. Quando eu dou um tab, ó, ele já geralmente expande a área, tá? Grosseiramente falando, tá? Isso aqui seria como se eu fizesse uma compensação de parede e piso. Pensem comigo. Se eu estou passando uma ferramenta de 80 no molde, depois eu passo uma de 60, depois eu passo uma de 40. Se ficar 2 ou 3 décimos aqui na parede, que o software, que eu peço para ele não olhar, esse cálculo aqui eu estou dizendo para ele, ó, tudo que for 0,5 menor, você não olha, você olha só o que for acima disso. Para uma ferramenta de 80, quando eu vou passar uma de 60, não vai fazer diferença nenhuma. Então isso é uma forma também da gente estar diminuindo as retrações e movimentos em vazio. Tá certo? Então voltando agora, ó, então o que eu vou fazer agora? A nossa ferramenta, eu vou selecionar uma outra ferramenta. A ferramenta que eu vou selecionar também vai ser uma outra ferramenta de alto avanço. Ó, porém vai ser com um diâmetro menor. Eu vou usar essa ferramenta de 25, raio de 17, raio de 1.7, aliás. Ó, tá. Deixa eu só desligar esse cara aqui. Aí. Ó. E eu quero ativar essa aqui. Beleza. Tá certo? Deixa eu tirar. Beleza. Aí o que eu faço agora? Eu vou deixar os mesmos limites, a mesma estratégia, tudo. A gente só vai fazer o diferencial aqui no nosso passo lateral, né? Então é uma ferramenta de 25. Eu vou usar 75% dela. 75. Vou manter o passo de 1 milímetro. Vou deixar a mesma quantidade de sobremetal. Ó, sobremetal no piso e na parede. A minha ideia é emparelhar a usinagem, né? Aqui no resíduo já está o modelo usinado. No offset, vou deixar tudo padrão igual. E vou aproveitar já também as ligações. Ok? Vou mandar calcular. Então, relembrando para vocês, pessoal, o cálculo com o modelo usinado, ele realmente exige um pouquinho mais da máquina. Ele é um cálculo que vai demorar um pouquinho mais do que eu simplesmente recalcular o redesbaste por percurso. Só que eu vou ter uma otimização de processo e uma segurança de trabalho muito melhor. Por quê? Justamente porque ele está levando os dois algoritmos em consideração. Olha só. Aqui o Power Mill, quem já é um usuário aí mais antigo do Power Mill, que não usa o modelo usinado, depois eu gostaria muito que passasse o feedback para a gente aí, se fez diferença, se não fez diferença. Se algum de vocês precisarem aí de uma ajuda, a gente pode estar indo aí na empresa de vocês, vocês podem estar entrando em contato aí com a gente via e-mail, do que a gente puder ajudar para que vocês sejam cada vez melhores usuários aí de Power Mill, a gente vai estar, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai poder estar ajudando vocês.
Vai ser um prazer. Olha só, já está quase terminando o cálculo. Até uma coisa bacana que veio com essa versão 2020, tem o pessoal aí que investe bastante em computador e tal, para ser cada vez mais ágil, né? Essa versão do Power Mill, a partir da 2020, a gente consegue usar todos os processadores que vocês têm disponível. Então, ok? Só voltando então, pessoal, ó, olha como, deixa eu desligar a peça aqui. Olha como é que ficou o nosso Redis Bash usando o modelo usinado. Ó. Uma coisa que eu gosto bastante de usar nos percursos, nas ligações, ó, eu gosto muito de usar o arco circular. Essa é uma outra dica aí que, ó, por que o arco circular? Vou pegar essa região, por exemplo, ó. Aqui ele vem, ó, onde está em laranja, ele vem fazendo um movimento como se fosse um Z constante. A maioria dos matrizeiros, aí, dos programadores de matrizaria, usa muito contorno. Então, isso é uma maneira da gente estar também reduzindo o tempo aí, ligação, ó. Para ver que ele está fazendo as ligações aqui tudo suave, né? A ligação suave, como vocês sabem, diminui o impacto na máquina, né? Então, beleza, ó. A gente criou o nosso modelo usinado, o nosso Redis Bash aí ficou de uma forma muito otimizado, né? Pessoal, feito isso, mostrar para vocês como é, tá, o uso aqui do modelo usinado. Obviamente que eu poderia criar outros modelos usinados, tá, usando como referência para estar diminuindo mais a ferramenta, né? Eu parti de uma de 50, já fui direto para a de 25 e mantive só o emparelhamento do molde, mas a gente pode estar fazendo isso, outro modelo usinado e ferramentas menores. Eu posso ainda, isso é uma coisa não muito usual, né? Mas eu posso, dentro de uma estratégia de acabamento, eu posso também estar colocando, usando o modelo usinado como referência e limitador de usinagem também, usando o modelo usinado em estratégias de acabamento. Isso é possível a gente estar fazendo dentro do Power Mill. Então basta ver a necessidade de vocês, tá certo? Pessoal, só voltando agora, qual que é a minha ideia? Para a gente finalizar esse processo do modelo usinado, eu vou refazer toda essa usinagem dessa peça aqui, usando o plugin. Por quê? O OptNC. Porque ele já faz o gerenciamento automático para a gente de toda a usinagem. Então eu não preciso estar criando manualmente o modelo usinado, tá certo? Então, eu vou usar ele aqui também já para a gente deletar o modelo usinado. Ó, já vou deletar aqui as estratégias, ó, e vou criar a partir delas aqui deixa eu só recuperar essa estratégia aqui. Essa estratégia, peraí, só um segundo, recuperar. Que eu quero usar o bloco dela ainda. Deixa eu ativar aqui. Beleza, agora sim. Ó, tá ok? Então, vamos começar. Eu vou começar mostrando para vocês aí como a gente poderia fazer essa peça já gerenciando o modelo usinado. Gerenciando o modelo usinado através do plugin, tá? Então, eu já defini o material. É um aço aí com mais 60 Rockwell de dureza. Qual a ideia? Vou começar criando agora aqui o nosso faceamento, um desbaste de face. Vai ser essa mesma ferramenta. Já vou calcular. Olha só. Repara que eu não cliquei em nada, eu havia apagado o modelo usinado e ele já criou o modelo usinado para a gente. Ó. Já começou o gerenciamento. Ok? Depois do desbaste, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contorno. Esse contorno eu vou usar uma ferramenta menor. Vou botar aqui pode ser essa de 25. Beleza. Já vamos calcular. Só vou dar um passe maior aqui para a gente não demorar muito. A ideia que eu falei para vocês não é ver o processo, né? É mais para mostrar para vocês as ferramentas. Ó. Uma coisa interessante do plugin, eu acho que eu já havia comentado antes, eu posso estar simplesmente criando as estratégias
e o gerenciamento fica automático, tá? E depois eu calculo tudo em lote no final. O que que é a ideia? A ideia disso é a gente já estar em outra estação do Power Mill, fazendo um outro trabalho enquanto ele faz todo o cálculo automático. Futuramente a gente vai ter outras apresentações aí, e isso é extremamente vantajoso nas estratégias de eletrodo. Então, sei lá, quem tem pallet ou não, né, a gente pode estar criando tudo isso aí em lote, de forma bem automatizada. Apesar de ter alguns críticos aí nas redes sociais aí, que dizem que a automatização em CAN não existe, a gente tem algumas ferramentas aí para mostrar para vocês aí que tem sim como a gente fazer isso. Ok? Então, beleza, ó, ele já criou o contorno para a gente. Eu vou fazer aqui um desbaste de resíduo. Por que o desbaste de resíduo já? Porque ele já desbastou o bloco, o faceamento, e já desbastou o contorno, ok? Eu vou usar agora aquela ferramenta de 50, de alto avanço. Olha só. A fronteira eu vou definir como essa, eu quero que ele usine só por dentro aqui, tá certo? Não vou entrar no detalhe da qualidade da fronteira, tá? Poderia fazer uma fronteira mais limitada, menos limitada. A ideia, como eu disse para vocês, é para que vocês tenham uma prévia de como funciona o recurso e de como isso se comporta dentro do OptNC e o que isso pode trazer para vocês como de benefício. Até quem já tem Power Mill e quiser fazer um teste com o Opt, é possível a gente estar viabilizando isso aí para vocês também. Aí por uns 30, 60 dias, tem todo o treinamento online, tem o treinamento com o pessoal lá na Canserve. Ó. Então reparem que ele está fazendo todo o cálculo para mim, de forma bem otimizada. Repara que eu não calculei passo lateral, não calculei o AP. Vai demorar um pouquinho mais, mas eu deixei proposital o AP aqui, sem modificar, por quê? Ele está levando em consideração a tabela de material. Então, com os dados que eu coloquei dentro do plugin, dentro do OptNC, ele já está levando em consideração também a tabela de material. Então, isso é uma forma da gente estar otimizando e não estar se preocupando com o cálculo. Um outro detalhe importante também é que eu tenho toda a parte de ligação, eu não preciso estar me envolvendo na parte de ligação também. Obviamente, se vocês acharem que a ligação do OptNC não ficou de acordo com o desejo de vocês, aí a gente vai lá individualmente, pode estar modificando isso individualmente ou até mesmo em lote. Né? Olha só, já está terminando o cálculo. A tolerância de usinagem também é uma coisa que eu não preciso estar me preocupando. Ó, vocês podem reparar aqui na tolerância que ele já fez a tolerância baseado no perfil da ferramenta, material, o tipo da estratégia. Isso normalmente, na grande maioria dos softwares aí, a gente tem que estar levando tudo isso em consideração. Ó, vocês podem ver que o desbaste, eu não mexi em nada, né? Enquanto a gente ficou conversando aí, vocês podem ver que a qualidade da usinagem, ó, ficou muito otimizado o desbaste, são muitos poucos movimentos em vazio. Todos esses movimentos, ó, vocês podem ver que estão todos suaves. Então isso aí economiza o fuso da nossa máquina, né? E o redesbaste agora, eu simplesmente vou deixar o resíduo e vou trocar aqui por uma ferramenta menor, ó. Deixa eu ver essa aqui. Ó, vou usar essa aqui mesmo. Tá? Eu só vou agora aumentar um pouco o nosso passo vertical para a gente não se estender muito, ó. Vou deixar. Todo o gerenciamento aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Repara que eu não mexi em nada e ele está fazendo tudo de forma muito automática. Pessoal, para a gente não se estender muito, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e dizer que foi um prazer aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer aí da semana, do mês aí, eu estou à disposição aí, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Tenha uma ótima semana e um final de semana melhor ainda. Um abraço. Tchau, tchau.